Olá, taurinos, bem-vindos à vossa leitura do mês de fevereiro de 2024. Vou usar para esta leitura um baralho que é o baralho de Marselha. Normalmente em tarot nós temos dois baralhos base, digamos assim, mais usados. O baralho de Marselha, que é um baralho não pictórico, digamos assim, tem imagens, mas estas imagens não são ilustradas ou não são ilustrações, ao contrário do que acontece com o Reader's White. Além disso, é um baralho mais antigo, não é? Digamos que é o primeiro baralho, um baralho quase cigano, ou pelo menos de origem cigana. Eu vou usá-lo como base, tendo consciente, obviamente, daquilo que é o verdadeiro significado, ou o significado Reader's White das cartas, porque não deixarei de associar esse significado em termos de interpretação. De qualquer das maneiras, é importante também aqui não estar sempre a usar o mesmo Reader's White, e desta vez resolvi arriscar e trazer o baralho Marselha. Esse vai ser o nosso baralho base. Depois irei fazer as clarificações de duas posições que estejam menos favorecidas com o Light Seers, que na tradução portuguesa é o baralho dos videntes da luz, não é? Portanto, digamos assim. E depois terminarei com uma carta do I Ching, que é um oráculo que também trarei aqui, do qual irei ler. São cartas com uma pequena mensagem. O I Ching também é um sistema de adivinhação que está na base de uma religião, que é o taoísmo, que é a principal religião no Oriente, e que nos ajudará também aqui a dar uma visão final acerca daquilo que é a vossa leitura. Esta leitura está a ser feita praticamente já em março, por isso também terá aqui alguma implicação com o que vem a seguir em março. Não cabe aqui, porque isto são leituras de tarot, estar a fazer grande leitura astrológica, apenas direi que neste momento todos os planetas que estavam em Capricórnio foram passando progressivamente para Aquário e neste momento encontram-se todos em Aquário. Escusado será dizer que passado uma energia terra para uma energia de ar, uma energia de estabilidade, de construção para uma energia de comunicação e transformação, está a agitar suficientemente o mundo para termos aqui uma série de crises e transformações. Mas para não entrar em interpretações astrológicas, irei então aqui fazer essencialmente a nossa leitura. Este baralho é mais difícil de embaralhar ou de misturar, porque as cartas são de tamanho maior, também são mais visíveis, portanto irei proceder aqui a uma mistura das duas, digamos assim, um bocadinho diferente do habitual. Ok? De qualquer maneiras, tirar aqui as primeiras seis posições, e as primeiras seis posições aqui, e já temos aqui uma série de posições fortes aqui a nível, pelo menos, das oficinas básicas, pelo que eu estou aqui a ver. Ok. Ok. Boas cartas, pelo menos aparentemente. Vamos lá ver o que é que temos aqui. Muito bem, então, se calhar trazer aqui um bocadinho para baixo para conseguirmos ver. Temos aqui na casa um, que é a casa do ginásio, que corresponde à energia de Carneiro, o 8 de paus. Ok? Temos aqui o 8 paus. E o 8 paus é uma carta que tem a ver essencialmente com a capacidade de ultrapassar barreiras. Ou seja, quando estamos na energia do 8 paus, existem limitações, existe aqui uma limitação, existe aqui algo que é difícil passar a barreira. Portanto, a minha interpretação é, estando nesta energia, nesta casa, que tem a ver essencialmente com o corpo, o trabalho do corpo, o gerir esse recurso do corpo, não é? Para alguém que é de touro, isso é muito importante, a questão da gestão de recursos e também o corpo enquanto recurso, ou está a ser difícil desgastar o corpo, ok? Ou porque há desvios a nível de alimentação, de sono, isto é, não estão a dormir o suficiente, não estão a alimentar-se da melhor maneira, eventualmente não estão a conseguir fazer o número de horas necessárias no ginásio. Tudo isso está a criar aqui uma situação de descontrole, digamos assim. E então o 8 de paus vem-nos dizer que há aqui uma sensação de estar numa cadeia, de estar preso, de estar cercado de estacas, não é?
no Reader's White, aquela imagem da rapariga cercada de estacas. E é um bocadinho o que está aqui, não é? Aliás, se virmos aqui no centro desta imagem, nós encontramos ali um conjunto de varas cruzadas, não é? E que formam uma espécie de prisão, uma espécie de fecho. Pronto, é esse fecho que tem que ser ultrapassado. A forma de ultrapassar, obviamente, é com disciplina, é com perceber que, mesmo que se faça pouco, desde que se faça alguma coisa, já há uma evolução. Penso que será aqui o melhor conselho nesta matéria, nesta área. Relativamente à vossa própria energia, energia da casa 2 da banca, temos o Hierofante, que no fundo é o regente da vossa própria energia. Isto tem muito a ver com ir buscar recursos ao lado espiritual, elevar, digamos assim, a fasquia em termos de conhecimento e de trabalho com os recursos, com o conhecimento. É preciso não esquecer que quando pensamos em recursos, pensamos em dinheiro, pensamos na parte económica, mas também pensamos em conhecimento, em evolução de conhecimento. E é tudo isso que neste momento está a acontecer. Há um aumentar da base de recursos. Portanto, é uma carta extremamente auspiciosa, aliás, diria que é a energia de touro na sua própria casa, e portanto eu diria que é uma área extremamente favorecida. A nível daquilo que é a vossa comunicação, o imperador, vocês dominam muito bem a comunicação neste momento, ou seja, a comunicação está altamente favorecida, ou seja, é uma vantagem. Significa que vocês falam com verdade, com autenticidade, com clareza, numa linguagem não violenta que atinge os objetivos, que tem sido extremamente prática e que vos tem permitido chegar a atingir os vossos objetivos. E é isto que neste momento se verifica, essa capacidade de atingir objetivos, de chegar aos vossos objetivos, de transformar a vossa realidade, e isso tem sido relevante, importante e decisivo, diria mesmo. A nível dos vossos sentimentos, a Imperatriz, e esta é uma carta que é muito positiva também, uma carta que associamos normalmente à energia do feminino, do eterno feminino, do crescimento de algo, neste caso, de fazer, dar à luz, não é? Ou seja, trazer algo que está em construção. E estando na casa dos traumas, significa que os traumas estão a ser, em termos de um processo lento, corrigidos e transformados, o que é também uma carta bonita, porque estando aqui, encontrando-se aqui na energia de caranguejo, que tem sempre a ver com o recolhimento, com o cuidado, com o autocuidado, etc., significa que vocês estão a conseguir cuidar muito bem de vocês próprios e estão a conseguir gerar aqui uma nova energia, uma nova sinergia. Eu diria que esta carta fecha as oficinas básicas, e eu diria que a nível das oficinas básicas, que são o corpo, os recursos, a comunicação e os sentimentos e traumas, a forma de trabalhar, estamos bastante bem, estamos a conseguir trabalhar muito bem aquilo que nos envolve, ok? Tirando talvez o corpo, onde há ali um trabalho a fazer, mas eu diria que as coisas estão muito, muito positivas nas primeiras 4 oficinas, as oficinas básicas. Passando agora para as oficinas de relação, as chamadas oficinas intermédias, começamos com um 9 de paus. E o 9 de paus significa que há um aprendizado difícil que se vai fazendo lentamente. É curioso porque, tal como a imagem física projetada, a imagem física recebida, digamos assim, que é a energia do leão, que é o palco, esta ideia do palco, a forma como aparecemos no palco, não é triunfante, não é fantástica. No entanto, mostra um trabalho esforçado, uma vontade de continuar a trabalhar, continuar a fazer o seu caminho, digamos assim. E o touro está realmente a fazer o seu caminho. E está de forma consistente, de forma ritmada, de forma organizada, a fazer esse mesmo caminho. Isso é positivo. É uma energia favorecida. Além disso, são paus, não é? E nós temos aqui energias de ação e de fogo. Portanto, quer o 8 de paus, quer o 9 de paus, aqui em casas de fogo, são a casa 1, casa de carneiro, e a casa 5, casa de leão, portanto, falando diretamente do ginásio e do palco, onde há ação, está a haver também trabalho. São cartas de trabalho, não é? Paus é trabalho, tem a ver com fogo. Portanto, há um esforço efetivo, não há um triunfo absoluto, mas há um trabalho consistente e isso é muito, muito positivo a nível destas oficinas. Portanto, diria que até agora a leitura está praticamente perfeita. A nível de casa 6 temos um 8, temos aqui um 8 temos aqui um 8 ora, aqui tentar perceber, um 8 será aqui um 8 será aqui um 8 será aqui um 8,
Será que um 8 de paus? Eu creio que é um 8 de paus. Tivemos um 9, tivemos um 8, não, 8 de paus ali. Uma carta um bocado difícil aqui de interpretar. Ora, isto é um 8. É um 8 de ouros. Não, é um 8 de copas. É um 8 de copas. Ora, 8 de copas significa que estamos aqui perante uma situação. hum, de facto, estamos aqui perante o 8 de espadas. Realmente aqui a carta, já agora aproveito para mostrar, é uma carta que não contém as espadas, e nesse aspecto eu estava aqui realmente com dúvidas, mas é o 8 de espadas. E o 8 de espadas significa dor, perda. Isto aqui nesta casa, que tem a ver com a casa 6, que tem a ver com a oficina de, portanto, da clínica e que tem a ver com o trabalho, significa realmente que vai haver dissabores nessa área. Relativamente às oficinas 7 e 8, concretamente energia de balança e energia de escorpião, que tem a ver com o terapeuta, a casa 8, encontramos um 9 de espadas e um 10 de espadas. Isto significa que temos aqui uma situação de grande sofrimento a nível daquilo que é as parcerias ou a relação de parceria, e temos mesmo um terminar na parte de intimidade e sexualidade, o finalizar dessa relação. A carta não será muito positiva, mas indica o fim de um ciclo. Eu diria que estamos aqui a chegar ao fim de um ciclo de apego, eventualmente a uma ideia, a um sentimento, a algo que precisa de ser realmente transformado. Depois iremos clarificar eventualmente essas cartas, o que é este sofrimento, e basicamente perceber aqui também um bocadinho o que é este 8 de espadas, o que é que significa aqui este momento de sofrimento e de dor, que convém aqui também analisar. No fundo, acaba por ser também aqui uma espécie de prisão, mas a um outro nível. Depois temos a nível das oficinas superiores, aqui o valete de espadas, ou se preferirmos o cavaleiro de espadas, e o cavaleiro de espadas indica realmente uma vontade desabrida de novos conhecimentos, de expandir aqui a nível da oficina, da universidade, realmente um aprender de novos conhecimentos, mas de uma forma, diria eu, desorganizada, precipitada, rápida, poderá não ser a mais favorecida. A nível da imagem pública, o 8 de ouros, que é uma carta que indica aqui uma capacidade de trabalho profundo. Há um trabalho e um esforço profundo na forma como se dirigem à vossa imagem pública, a necessidade de trabalhar permanentemente, o que é tremendamente positivo. A nível daquilo que é os amigos, o 9 de ouros, significa que estão independentes, estão por vocês próprios. Também não é uma área muito favorecida, tendo em conta que aqui interessa realmente os relacionamentos. E finalmente a área espiritual, onde há o 10 de ouros, onde eu diria que estão plenamente integrados e fortes, e portanto diria que aí é onde têm as vossas maiores vantagens. Vou fazer então agora três clarificações, aqui três cartas do baralho do tarot dos videntes, da luz, e tirar aqui três cartas de clarificação para as edições 6 e 8, ou seja, basicamente a oficina onde temos aqui este 8 de espadas, a carta que eu estava com dificuldades em interpretar, e depois aqui embaixo também ver a posição 8, que é o 10 de espadas, ok? Perceber aqui um bocadinho o que é que temos aqui em termos de clarificações. Ora bem, relativamente a este 8 de espadas, nós temos aqui o 4 de copas, o 8 de espadas e portanto, 8 de espadas, 8 de espadas, acaba por ser clarificada por si própria, portanto, como vemos, é uma carta ou uma energia que tem muito a ver com uma prisão mental, ou seja, não sair de determinadas prisões mentais. Isto a nível do trabalho significa realmente que algo tem que acabar, não é? Morte também parece aqui enquanto carta fundamental, ou seja, há que fechar processos a nível da forma como trabalham, da forma como estão no trabalho, e diria que é um pouquinho também o que acontece aqui com esta prisão a nível do 10 de espadas, onde também vai haver uma morte,
onde vai haver comunicação, temos aqui o 8 de paus e o 8 de ouros. O 8 de ouros também, mais uma vez, a tal independência que aparece aqui, que é muito importante, e que o 8 de ouros vai indicar precisamente isso, essa capacidade de estar por si mesmo, de conseguir equilibrar as suas próprias energias. Portanto, eu diria que estamos aqui num trabalho de estar consigo, de quebrar talvez o impasse mental que surge de alguma forma aqui com este 10 de espadas, com esta morte, que é perceber que algo terminou, que há uma relação que terminou, quer dizer, que não vale a pena continuar a construir, de um ponto de vista íntimo e sexual, com alguém que está ausente, não é? Portanto, tentar quebrar esse equilíbrio. No fundo, também é um bocadinho o que tem que acontecer no trabalho. Portanto, eu diria que é essa a mensagem essencial do tarot. Entretanto, vou tirar uma carta aqui do oráculo, neste caso, este símbolo, que o do I Ching, ouvir o Tao, não é? Portanto, basicamente, é anagrama 41, não é? Aqui a posição 41, são 81, portanto, 9 vezes 9, 41. Ouvir o Tao, portanto, isto tem a ver com o tal oráculo do taoísmo, e aquilo que diz é, basicamente, a pura natureza não deve parecer poluída, o puro quadrado não tem, portanto, cantos, as melhores habilidades maturam de forma lenta, mature slowly, ou seja, há aqui um crescimento lento. O mais alto tom, ou mais elevado som, é não haver som. A maior forma é não ter forma, não é? Basicamente. O tal esconde-se dentro do que não tem nome. Apenas o tal é capaz de mudar e trazer tudo ao seu sentido completo. Portanto, olhar para dentro, olhar para aquilo que é a capacidade do ser e do seu contrário enquanto ser, talvez essa capacidade de irmos ao nosso próprio limite para nos transmutarmos e assim continuarmos a nossa mutação e transformação. Portanto, é esta a mensagem final, talvez seja essa a forma, quer no trabalho, quer nas relações, de ultrapassar o momento atual e as dificuldades atuais, que surgem sobretudo nas relações íntimas, casa 8, e a nível do trabalho, casa 6, portanto, energia de Virgem e energia de Escorpião. É isto que tenho para vocês, vemo-nos novamente em março, até lá, desejo-vos tudo bom.